alegro em sua luz. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus amados irmãos. Vamos estar fazendo uma oração a Deus. Em seguida, o irmão Luiz já estará ministrando a lição da escola bíblica desta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos estar orando por todos os irmãos, as pessoas que estão lutando neste momento contra o vírus, que estão lutando até mesmo contra a morte, né? Estão numa batalha. Vamos estar orando, repreendendo a morte. Nós estamos em época de guerra, estamos em época de batalha e temos que repreender a morte, como servos de Deus, como igreja de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Usarmos a autoridade que Deus deu para a sua igreja. Amém, irmãos? E Deus vai estar repreendendo a morte, guardando a sua igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, continuamos a tua presença, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós oramos e clamamos a Ti nesta manhã, Senhor, em favor, Senhor, dos Teus filhos, em favor das Tuas filhas, em favor da Tua igreja, que estão, Senhor, neste momento em batalha espiritual, que estão lutando contra este vírus, que estão lutando até mesmo contra a morte, Senhor. Centenas e milhares de pessoas, Senhor, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, que estão, Senhor, em isolamento social. Senhor, estende a Tua mão poderosa, estende a Tua mão de milagre, estende a Tua mão saradora, a Tua mão curadora, e toca nessas vidas, Senhor. Toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher. Cura, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Repreendemos a morte, repreendemos, Senhor, espírito da morte agora. Ordenamos a vida, ordenamos a vitória, ordenamos a cura. Pelo poder do Teu nome, Jesus, ordenamos agora. Destrói, Senhor, a ação deste vírus. Destrói, Senhor, essa pandemia. Dá vitória à Tua igreja. Dá vitória à Tua igreja. Destrói com as obras de Satanás. Coloca as obras do diabo por terra, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão Luiz pode estar passando. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Paz do Senhor, amados irmãos, podem sentar à vontade, fiquem à vontade. Que Deus abençoe a todos que estão aqui presentes, que Deus abençoe você que está em casa aí nos acompanhando, que você posteriormente irá se logar com a gente também. Deus, de maneira antecipada, já receba a bênção, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir permissão para os irmãos tirar a máscara, eu estou mais 5 metros, 3 metros de distância dos irmãos. Os irmãos aqui presentes estão todos de máscara e eu vou tirar a máscara para poder me comunicar melhor com os irmãos. Amém? Vai trocar os microfones.
Vamos aguardar então, irmãos, vamos trocar os microfones. Paz. Para o senhor assim, o que é um pedestal? Eu acho que pode deixar um pouco o pedestal, porque o cabo ele é curto, eu não vou conseguir chegar até lá, então eu vou trabalhar na mesa, que fica melhor. Pode ser. Vou mais nesse lado aqui assim, daí eu consigo me afastar. Aqui. Teste. Glória a Deus. Está funcionando? Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Faz parte, né, irmãos, do mundo moderno, sempre dá um imprevisto, né, depende dos componentes eletrônicos e etc. Bem, amados irmãos, vamos direto ao ponto. A gente vai estudar a lição 3, parte 2. Temos coisas maravilhosas para ver aqui, irmãos. Coisas muito importantes para o nosso desenvolver da nossa salvação. Amém? Então vamos orar. Pode ficar sentadinho. Incline a sua cabeça e vamos orar. Poderoso Deus. Senhor dos céus e da terra. A Ti nós clamamos. Em nome do Senhor Jesus, venha teu reino, seja feita a tua vontade, em toda a terra, assim como já é feita nos céus. Concede-nos, Senhor, o pleno conhecimento da tua verdade. Salva todos os homens, perdoa-nos os nossos erros. Pai, bem sei que nada sou, nada tenho, nada sei e nada posso. Tudo provém de Ti. Concede-nos, Senhor, a Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tiver a revista, amados irmãos, você que está em casa também, é a revista Modos Vivente, lição número 3, parte 2. A gente vai continuar, então, a lição no item 3. No item 3, onde nos diz: o princípio da obediência por conveniência aplicada à vida cristã. Nós definimos na última aula o que é obediência. Obediência é se submeter, é se sujeitar. Mas nos aprofundamos essa palavra para evitar qualquer tipo de resistência na nossa mente. Na verdade, a obediência é agir em conformidade a um determinado ensino, a uma determinada regra. E isso é muito inteligente. Não é algo que parece que tu tem que se submeter, é algo que você tem que usar em benefício próprio. E conveniência. Conveniência é algo proveitoso, é algo útil, algo acertado, adequado, apropriado, algo favorável à nossa vida. Então, veja bem, o que acontece, que está dizendo no título aqui, que é importante a gente agir conforme as regras que o nosso Deus tem nos ensinado para que a gente tenha bom proveito das coisas, para que esteja todas as situações favoráveis.
E isso é esse entendimento que o pastor Norberto está colocando nesse título. Como isso a gente vai aplicar na nossa vida cristã, no nosso dia a dia? É isso que a gente vai tratar hoje na nossa revista. Na prática, irmãos, a imposição legal é diferente de conveniência. Vamos acompanhar na revista? Na prática, qual é a diferença entre obedecer por uma imposição legal e obedecer por conveniência? Por que o crente nascido de novo obedece por entender que a obediência a Deus é importante por ser conveniente e não uma mera obrigatoriedade? O que acontece? Duas situações aqui, irmãos. Imposição legal. A imposição legal, ela funciona até determinado ponto. Por quê? Porque chega um ponto que é necessário a pessoa ser nascida de novo para ter o entendimento. A imposição legal, são normas, são regras, são leis estabelecidas, o que está escrito vai te guiando, mas chega um ponto, se você não tiver entendimento daquela regra, daquela norma, daquela lei, daquela conduta, é como uma grande represa, é montada, mas quando começa a encher de água, chega um ponto que transborda, ou que até estoura a represa, e aí nada segura. Então, a imposição legal, ela é limitada. E isso, geralmente, usa-se para guiar o início, o recém-convertido. Então, há necessidade, como disse o Senhor Jesus, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. O nascido de novo, o ressuscitado, que tem seu corpo espiritual ativo, o que acontece? Ele age mais não por imposição legal. Ele não é obrigado a fazer aquilo. Ele faz o certo por alegria, por prazer, por satisfação, por entendimento, por saber que aquilo é proveitoso, não somente para ele, mas quem está ao redor dele. Por isso, a conveniência é fazer sempre aquilo que convém. E aí o Espírito Santo, ativo em nós, instruindo a nossa alma, vai nos orientar se deve ou não deve fazer, se convém ou se não convém. Vai nos revelando, nos ensinando determinadas circunstâncias que não está previsto na Escritura. Mas a gente vive hoje o Espírito Santo, que é o Espírito Deus vivo em nós, vai nos ensinar como nos conduzir naquelas circunstâncias. Amém? Então, o crente nascido de novo, ou todo homem que é nascido de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo, não mais por imposição legal. A obediência por conveniência é uma necessidade, ou seja, proceder conforme o nosso Pai tem nos ensinado é proveitoso, é uma necessidade para cada um de nós. Veja o que está escrito. O modus vivendi determinado por Deus aos seus filhos deve ser obedecido por uma questão de conveniência, ou seja, por uma questão de ser algo proveitoso, algo útil, algo favorável para nós. Mais do que uma obrigação, a sua obediência é uma necessidade, se quisermos nos manter com saúde espiritual e, consequentemente, viver com Deus e herdar a vida eterna. Então, procedermos conforme Deus tem nos ensinado, é que a gente tem que entender uma coisa, a gente estudando, o Espírito de Deus vai abrindo o nosso entendimento. Nós temos que ter o que Deus tem preparado, irmãos, para aqueles que temem a Ele. Nós nem temos noção. Mas parte do princípio, do começo. Deus está nos preparando, você que está nos ouvindo, nos assistindo, você que está aqui, para nós morarmos no céu, irmãos.
Deus está dando o seu ensino para nos adaptar como nós vamos viver lá no céu. Aleluia. Por isso que ele diz, vocês não são desse mundo. Porque nós estamos tomando condutas, atitudes, estamos seguindo o ensinamento para ser cidadãos dos céus. Assim como é impossível para o mendigo ser um ministro do STF, se ele continuar na vida que ele está, é impossível. Mas se esse mendigo se arrepender, se converter e buscar o reino de Deus, ele pode sim ser um ministro do STF, irmãos. É a nossa situação, irmãos. Nós não somos nada, somos miseráveis, mas nós estamos aqui nos submetendo a aprender do nosso Rei, o seu ensino para ser um cidadão do céu. Amém? Então isso é uma necessidade para manter a nossa vida espiritual, para quem já é nascido de novo. E o importante também, irmãos, é manter a comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? Ter comunhão com Deus é estar sintonizado na sua forma de pensar, na sua forma de sentir e na sua forma de agir. Então, nós que somos nascidos de novo, temos que ter esses princípios. Temos que pensar como Deus pensa, temos que agir como Deus age, temos que sentir como Deus sente. Porque somos filhos de Deus. Temos que ter os atributos do nosso Pai, porque senão não somos filhos do Deus vivo. Amém? Temos que observar isso em nós. Como eu estou? Eu estou pensando como Deus pensa, estou agindo como Deus agiria, estou sentindo como Deus sentiria? Tenho misericórdia do meu próximo? Tenho compaixão? Deus tem compaixão e misericórdia até dos perversos, irmãos. Será que nós temos? Se nós não temos, vamos pedir, porque nós queremos ter. Aleluia. Nós queremos ter. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui nos desenvolvendo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E, finalmente, a vida eterna. A obediência por conveniência, ela traz o benefício para a própria pessoa. Eu digo que não traz somente um benefício, ela traz vários benefícios. Muitos benefícios. Inumeráveis benefícios. Se a gente parar para reavaliar a nossa existência, a nossa vida, irmãos, se a gente olha, a partir do momento que a gente se converteu, aceitou o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, a gente consegue perceber já os benefícios que de imediato já começam a acontecer na nossa vida. Às vezes são pequenininhos, mas são muito importantes. Sem aquele benefício, sem aquele auxílio, a gente não poderia estar aqui hoje. Amém? E aqui nós entramos a diferença entre o propósito das leis humanas, as leis humanas e as leis espirituais. As normas legais que determinam a licitude ou não de certas condutas são estabelecidas em favor da sociedade. Verificamos que Deus delegou à lei terrena a administração das relações humanas. O que diz Lucas 12. Lucas 12, 13 diz o seguinte: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão que lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ou seja, as leis humanas Deus delegou aos homens para administrar as relações aqui na terra. Então, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E Jesus está dizendo que não, olha, tem o juiz, tem o partidor para fazer esse procedimento. O meu ensino que eu estou trazendo aqui é o outro propósito. Já tem alguém delegado pelo próprio Deus que criou uma autoridade para fazer isso para ti, não eu. Porque a minha missão é outra. É isso que Jesus estava dizendo para ele. Então, as autoridades foram constituídas pelo próprio Deus para fazer esse trabalho, essa regulamentação entre nós humanos. Amém?
Porém, ao contrário da lei humana, que é para a sociedade. O que é a sociedade? A sociedade, ela é um grupo de pessoas de um determinado local e de um determinado tempo, aonde elas fazem essa regulamentação, estabelecendo normas, leis, condutas, né, para um relacionamento entre eles e entre as instituições que, na época, existem. Essa lei humana, ela é, muitas vezes, revogada e, muitas vezes, ampliada. Tanto é que, até 1940, pelo Código Penal, artigo 240, em 1940, o adultério ainda era um crime. Posteriormente, a sociedade vai mudando e as leis vão mudando. Então, isso é chamado direito positivo, que é o direito que os homens fazem, e tem o direito natural, que é o direito às leis do próprio Deus. Amém? Então, o direito positivo é esse que os homens estão sob o comando. Muitas vezes, eles não obedecem às leis de Deus. E veja aqui que está escrito. Essas leis, os homens têm que fazer leis que sejam submissas aos princípios divinos. Mas, na verdade, não é isso que a gente vê muitas vezes, né, irmãos? A gente vê as leis sendo modificadas, sendo criadas e aprovadas contra a vontade dos princípios divinos, né? Adversas aos princípios divinos. Porém, ao contrário da lei humana, que é para a sociedade, a lei divina é direcionada especificamente para as pessoas individualmente, pois a salvação é individual. Então, vimos que as leis humanas, elas sofrem variações. Depende muito de quem está elaborando e aprovando essas leis, depende muito do querer daquela sociedade. Agora, Deus, a lei de Deus é imutável, é única, e é para todos, não há distinção nem acepção, não há diferença, é para todos. E o que diz na palavra? Vamos ver aqui, é Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aleluia. Então, cada um de nós, irmãos, vai prestar conta. Vai prestar conta, irmãos. Quando a gente chega bem perto da linha da morte, irmãos, a gente vê a expectativa da prestação de contas, e é algo terrível, irmãos. É algo terrível. Porque a prestação de contas é a prestação de contas. Vai apenas, o que tu fez? Não vai ter linha de argumentação que nem a gente tem aqui agora, a gente está orando, clamando, pedindo misericórdia, arrependendo nossos erros. Assim não vai ter, irmãos. Vai ser uma prestação de contas. Mas o que Deus disse aqui? 18, 21. Mas o perverso, aleluia, se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Disse Deus ainda. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que o perverso se converta e viva para sempre. Aleluia. E isso é imutável, irmãos. É imutável. Aleluia. Muitas das nossas leis, irmãos, muitas delas ineficientes, mal escritas, elas não seriam nem necessárias se nós, cada um de nós, a sociedade, uma nação, fosse impactada pela palavra de Deus e atentasse pela palavra de Deus, se temesse ao Senhor Deus vivo. Muitos erros, muitas obras malignas não seriam nem realizadas no mundo físico, concretizadas,
pelo temor da palavra, pela presença do Espírito Santo em ti. Aleluia. Letra B, autodestruição. A autodestruição, irmãos, é uma consequência da desobediência. A gente se destrói quando a gente passa a desobedecer o que tem sido ensinado para cada um de nós. Principalmente aquilo que nós já entendemos. A autodestruição é mais potente. É como se a gente tivesse uma granada na nossa cabeça e toda hora ficando puxando o pino. Quando a gente desobedece aquilo que a gente já entende principalmente. E não pratica. Irmãos, eu sei que é dura às vezes a fala, mas irmãos, eu falo isso primeiro para mim, irmãos, porque passou por mim isso primeiro. Aleluia, eu falo para mim, mas eu falo para a igreja, irmãos, eu falo para quem está me ouvindo, me assistindo, porque não adianta ser um evangelho de água com açúcar, irmãos. Tem que ser um evangelho proveitoso, um evangelho guerreiro, que nos leve à salvação, que nos transforme. Irmãos, a gente é ovelha, mas não vamos esquecer uma coisa. Quem é o nosso mestre? Não é o Senhor Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá. E nós somos leãozinhos também, irmãos. Não somos só ovelhas, somos também leãozinhos do Senhor Jesus. Temos que ter o mesmo comportamento, temos que ser aguerridos, amém? Contra nós mesmos. Aleluia. A autodestruição, a consequência da desobediência nas leis divinas. Quando o médico proíbe determinada pessoa de comer açúcar, ele não o faz em benefício de terceiros, mas em benefício do próprio paciente, que se não obedecer à prescrição indicada, estará destruindo o próprio corpo físico. Imagine, irmãos, um paciente, ou qualquer um de nós, vai no médico, encontra um nível de glicose de 278 miligramas por DL. E o médico vê aquilo, olha, tem que reduzir o açúcar, tem que tirar o açúcar, tem que normalizar a tua glicemia. Senão isso vai te gerar outros problemas físicos. Isso pode te levar a um coma e tu nunca mais retornar. Tu reduz, vou prescrever. Essa aqui vai ser a tua medicação, essa aqui vai ser as tuas refeições. Tudo isso aqui, vai ter que ter a tua rotina de física. Tudo isso vai ter que fazer para ficar bom, curado. O que a pessoa faz? Não faz nada ou faz parcial. Fazer nada ou fazer parcial não tem nenhum efeito benéfico. Assim, às vezes, irmãos, somos nós aqui, irmão, na igreja. Esse impacto a gente tem que levar na nossa consciência, lá na profundeza da nossa alma. Nós temos que buscar, irmão, forças para praticar a integralidade do que é nos ensinado, do que é nos dado a entender de maneira nítida. Amém? Para que tenhamos vida espiritual. Amém? E vida também no corpo físico. Amém? De igual forma, quando desobedecemos o modus vivendi, ou seja, a maneira de viver determinada, orientada pela Bíblia, estaremos destruindo a nossa vida espiritual. Porque o pendor da carne dá para a morte. A inclinação da carne que habita em nós dá para a morte, dá para o Thanatos. A gente vai abrir essa palavra depois, a gente vai ver a magnitude do impacto da morte, do Thanatos em nossa existência, irmãos, quando a gente procede conforme a carne orienta. Mas a do Espírito para a vida e paz. Ao contrário, vamos ver Tiago 1, 14, 15. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vejam esse excelente ensinamento que Tiago está nos dando, irmãos.
Tiago está nos dando um mecanismo na qual gera-se a morte em nós. Ele fez em etapas, nos ensinando. Quais são as etapas? Primeira etapa, tentado. O que é ser tentado? É ser provocado. Veja, olha o que diz a palavra, pegando as traduções. Você é provocado, você é desafiado, você é testado, você é provado. Porque houve um despertar de uma vontade, do desejo, do interesse em alguma coisa. E isso é quando você é tentado. Ao despertar de um desejo, do interesse em alguma coisa. Ou seja, nós somos provocados. Somos desafiados. E quem faz isso, irmãos? Pelas Escrituras diz quem faz? Suas próprias cobiças, minhas próprias cobiças. Faz isso comigo mesmo, faz isso com você mesmo, faz com você que está em casa, irmãos. A tua própria cobiça te tenta, te desafia. Aleluia. E o que é essa cobiça? Essa cobiça, ela é um desejo de possuir algo, de conseguir algo, de ter algo, de experimentar algo, de fazer algo. Isso é a cobiça. E o que acontece daí? Essa cobiça, irmãos, ela está ali, e a tua alma recebe aquela informação. Ela aí nos atrai. Nos atrai. O que é atrair aqui no sentido? Aqui a palavra do grego é iscas. Atrair está escrito lá iscas do grego. Ou seja, vejam que a carne e toda a estrutura do mal nos trata como se nós fôssemos uns peixes. Aleluia. O que acontece então para nos atrair? Tem aquele desejo, aquela coisa que a carne coloca como se fosse urgente, como se fosse imediato, como se fosse a única oportunidade, como tem que fazer agora, aquela pressão. Ela faz o quê? Ela te atrai. Vem para mais perto. Observa. Olha bem. Coleta os dados. Diversos ângulos. E isso, irmão, está entrando esses dados dentro da nossa mente. A gente vai ver o outro fluxo de como se comporta a alma, a mente, espírito, corpo, canal. Está coletando os dados, está levando os dados daquela estrutura, daquilo que está ali, levando para dentro de ti. Leva todas as informações, porque te chamou a tua atenção, tu está focado naquilo. Tu está focado. Coletados os dados, passa a próxima fase, a sedução. O que é a sedução? A sedução é a arte de te convencer de alguma coisa por meio da astúcia, por meio de engano, com promessas enganosas, mas que aparentemente são extremamente vantajosas e úteis. E isso é a sedução, irmãos. Os irmãos entenderam? Irmãos, o mais importante aqui, eu não vou abordar na aula, mas o Espírito Santo vai ajudar vocês, que em cada fase dessa, Deus nos deu uma arma para dar um stop no processo. Em cada processo desse, Deus dá um stop, mediante o Espírito Santo em ti. Tem como fazer, é possível. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de entrar nesse assunto, é maravilhoso, porque isso é útil para nós, irmão. Isso vai nos levar realmente a uma identificação espiritual. Mas eu não tenho tempo hábil para fazer isso. Feita essa sedução, cria-se argumentações. A tua alma está recebendo argumentações, porque a carne está trabalhando, a tua cobiça está trabalhando, e está argumentando. Isso é excelente, isso vai ser vantajoso. E a tua alma ali já não consegue mais respirar. E tu, tá bom. Ou seja, ela é convencida. Ela é convencida que aquilo realmente é bom. E nesse momento que a alma é convencida daquilo na qual foi proposto para ela,
ela acaba aceitando. Quando a gente aceita, por meio da sedução, que é um convencimento referente a uma circunstância, aquela cobiça, ela é concebida, aceita. Ela se agarra em ti, no teu interior. Ela passa a fazer parte de ti. É como se houvesse assim, o óvulo e o espermatozoide. A hora que se unem, forma uma outra coisa. E aquela outra coisa aquele zigoto vai se conectar nas trompas, vai se fixar ali. E vai se desenvolver. É assim que nasce o erro em nós, irmãos. Veja como tem como evitar isso. Concebido, aceito o erro, o desejo, dá à luz ao quê? Ao pecado, nasce o pecado. E esse pecado, ele começa a se desenvolver dentro de nós, se intensificar, se alimentar, até chegar no ponto que ele vai se manifestar no mundo físico, que nem uma criança, né? Se gerou e nasceu, chegou no mundo físico, chorou, né? Esperneou, está lá, está viva, se manifestou. Assim é o pecado. O pecado, ele, quando por meio de fala, ou por meio de atos, ele se consuma aqui. Amém? Por isso é importante o homem ser tardio em falar, tardio em agir, para que a gente, no calor da ardência desses desejos, desse erro já concebido, se chegue ao tânatos, que é a morte. Mas vamos ver, irmão, o que é o tânatos? Irmão, se tiver uma caneta, se tiver onde anotar, irmão, anota isso. Irmão, quando a gente lembrar, peraí, se eu fizer isso vai para mim. Se eu fizer isso, aonde vai acabar? Vai acabar na morte, tá? Mas a morte, quando tu pensa em morte, quando eu perder meu corpo físico. Não, não é isso, irmãos, é mais do que isso. É muito mais do que isso, irmãos. Vamos abrir aqui Tiago. Tiago 1,14. Tânatos. Não esqueça essa palavra. Tânatos. Tânatos. Você em casa, anote, por favor, é importante saber essa informação. Tânatos. O Tânatos, que é a morte, irmãos, no sentido mais completo e amplo do conceito. Quando se consuma a morte, o que acontece com nós? A primeira coisa que acontece, irmãos, a gente perde a comunhão com Deus. Aleluia. Só isso é o suficiente, irmãos. A gente perde todas as bênçãos que Deus nos daria aqui na terra. A gente perde todas as dádivas que Deus tem reservado para cada um de nós. A gente, irmãos, fica sujeito a todo tipo de miséria, de sofrimento, de dor, de infelicidade, de todo tipo de desgraça, de todo tipo de coisa ruim, irmãos. E a gente ainda está vivo, a gente não morreu, mas isso é morte. A palavra diz que isso é morte. Aleluia. E finalmente, daí, irmãos, evolui para a morte espiritual. A gente morre espiritualmente. O nosso corpo espiritual é desativado. Não temos a comunicação com o mundo espiritual. Depois vem a morte física. Perdemos o nosso corpo físico. E, finalmente, vem a morte eterna. E isso é o Tânatos.
Aleluia. Impactado com essa palavra, irmãos, a gente vê que o preço do pecado é muito alto para cada um de nós. E Deus é misericordioso, está com cada um de nós, para não deixarmos, irmãos, viver no Thanatos. Amém? Os irmãos entenderam o impacto dessa palavra? Glória a Deus. Lembre-se, irmãos, lembre-se disso, quando vierem te seduzindo, o que está em ti, lembre-se o que é o Thanatos. Aleluia. Glória a Deus. Veja, o mundo, ele coloca várias iscas para nós. O mundo é o cosmos, né? A palavra cosmos. E o mundo evolui nas suas coisas cósmicas para nos atrair, nos seduzir, nos chamar a atenção. Antigamente, para pescar, se usava uma simples minhoca, né? Hoje a gente vê que a evolução das iscas, né, são bonitas, né? Coloridas, diversos tamanhos, diversas formas. Assim é o cosmos, irmãos, com as suas coisas. Acaba nos atraindo, mas a essência é a mesma, é uma isca. Não importa a formatação, pode ser uma minhoca ou pode ser uma isca mais trabalhada como essa. Então tem muitas e várias iscas que o mundo usa contra nós. E muitas vezes usa uma sequência de iscas. Ele coloca a minhoca para ti. Não, minhoca não, tu consegue vencer. Mas aí ele vai avançando no perfeccionismo da atração e vai te colocando outros perfis de iscas, na expectativa que você seja engodado. É assim que a carne age em nós, é assim que o cosmos age em nós de maneira associada, irmãos. Vejam, nós não podemos ter um comportamento de peixe. Acharmos que, pela manifestação da nossa vontade, das obras da carne, acharmos que temos capacidade para decidir sobre algo. Esse peixe aqui talvez viu aquela isca maravilhosa, mas ele não viu o que estava atrás daquela isca. Era o anzol, que ia levar ele à morte. Se nós não apresentarmos diante o Espírito Santo que habita em nós, que é o poder de Deus em nós, nós não vamos ver o que está escondido, irmãos. E a gente vai que nem um bocão aberto. Veja o que diz a palavra de Deus, irmãos. Ezequiel 36, 27. Colocarei dentro de vós o meu espírito, para fazer com que vivam de acordo com os meus estatutos, e observem e coloquem em prática as minhas normas. Deus disse que iria colocar o Espírito dele em nós, para que a gente obedecesse a palavra dele, o ensino dele. Veja o que acontece. Uma vez mordida a isca, irmãos, daqui agora vai ser destripado, cortado, fatiado, frito. A gente não quer isso para a gente, né, irmãos? Amém? Uma outra circunstância aqui, vamos ler a revista aqui. Há algum tempo, ouvi a história sobre uma senhora que deveria perder peso em virtude de riscos à sua saúde. No entanto, ela acabou por ganhar diversos quilos no período em que deveria reduzir o seu peso. No dia de realizar a consulta de revisão no médico, ficou envergonhada de mostrar seu resultado negativo. Então, resolveu colocar uma cinta modeladora, com o objetivo de ocultar sua gordura abdominal. Quando chegou ao consultório, o médico elogiou para o marido daquela senhora que estava acompanhando a sua elegância e, consequentemente, seu empenho em buscar a redução de peso. Ela ficou contente, mas, ao mesmo tempo, ficou clamando em oração
para que o médico não pedisse para que ela se pesasse na balança. Mas o que aconteceu? O que ela temia ocorreu. Foi obrigada a pesar-se. E a sua estratégia foi desmascarada. Naturalmente recebeu um sermão tão severo do médico que, envergonhada, nunca mais voltou ao seu consultório. Aquele profissional mostrou-lhe que estava enganando-se a si mesma e que ela própria seria prejudicada e até destruída por aquela atitude. Ela não havia entendido que precisava ser sincera com o médico. Aleluia. E consigo mesma. Porque ela seria a principal beneficiada em seguir as orientações médicas. Quantas pessoas, infelizmente, agem como aquela senhora em relação à sua vida espiritual, no tocante à obediência à palavra de Deus. Aleluia. Veja, irmãos, a pior coisa que tem para a nossa própria alma é ser enganado por si mesmo. É ser enganado pela própria alma. Como acontece esse engano? A gente sabe do que tem que fazer, a gente tem entendimento, mas a gente é como se colocasse um lençol por de cima. Não, eu não quero ver isso. Não, deixar para depois. Tu está se enganando. Aqui, essa irmã, ela estava desenvolvendo uma obra da carne chamada glutonaria. O médico fez a prescrição para ela perder o peso, mas ela deu mais atenção à obra da carne, glutonaria. E estava perdendo a saúde do corpo físico. Então, muitas vezes, estava se enganando, muitas vezes nós estamos nesse estado. Por isso é importante a gente estar conectado sempre com Deus, para que Deus nos sinalize aonde estamos errando, aonde estamos vacilando, aonde estamos procedendo mal, irmãos. Porque eu tenho a certeza, o irmão que está videologado, que vai se videologar com a gente, os irmãos que estão aqui, ninguém quer ficar no erro, irmãos. Nós somos engodados, mas o Espírito de Deus vai nos dar inteligência, vai nos dar sabedoria para ver em todos os ângulos aonde está a cilada, aonde está a emboscada, aonde está a armadilha. E nós vamos dizer, não! Aleluia! Como diz na palavra, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra resistir, qual é, irmão? O que significa ele resistir? Resistir significa se opor. E a oposição mais fácil que tem, qual é, irmão? Não. É dizer não sempre. Ah, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser aquilo, vai conseguir. Não. Ah, não sei o que, não sei o que. Não. Vai dizendo não. Porque se for de Deus, as coisas vão acontecer ao seu tempo. Porque quando começa a botar muita pressão, muito imediatismo, muita urgência, é agora, irmãos, muito cuidado. 99,9% de chance de ser uma ação carnal. Amém? Para não levar ao erro. Com muita aparência é a excelência, de coisas maravilhosas, mas por detrás tem um anzol. Tem um anzol escondido. E uma vez mordido, irmãos, nossa, para sair, só Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A obediência por conveniência é uma consequência da revelação das Escrituras. Como alguém irá obedecer a palavra, mesmo sendo essa contrária à sua natureza humana? Veja o que a palavra diz sobre a natureza humana, irmãos, de maneira mais completa. Em Tiago 3,15, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, é terrena pelo nosso corpo físico, é animal pelos nossos sentidos, é a parte sensual, envolve os sentidos. E demoníaca porque está ligada às obras da carne. Amém? Essa natureza humana nossa recebe muitas vezes sabedoria desse perfil.
Então, a nossa natureza humana ela está corrompida, ela está alterada, ela foi modificada quando houve a queda com Adão e Eva. Amém? Então, tem que haver uma restauração da nossa natureza. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu vou precisar do máximo da atenção dos irmãos e dos irmãos aí em casa. Assim como o mecanismo de geração da morte é importantíssimo a gente entender, essa parte também é importantíssima a gente entender porque elas se fecham, elas fazem parte do mesmo conteúdo, a mesma aplicação. Vamos ler aqui na revista antes. A comunicação da alma com o corpo, com o mundo físico e com o mundo espiritual. Para entendermos como alguém irá obedecer a palavra, mesmo sendo essa contrária à própria natureza humana, é necessário compreendermos qual é a relação entre cérebro, alma e corpo. O cérebro é a interface entre a alma e o corpo. O corpo é a interface ou ligação entre a alma e o mundo físico. O espírito é a interface entre a alma e o mundo espiritual, ou seja, a alma não consegue se comunicar por si própria. Para se comunicar com o corpo, utiliza o cérebro. Para se comunicar com o mundo físico, utiliza-se o corpo físico. E utiliza o corpo com toda a sua estrutura sensorial. Para se comunicar com o mundo espiritual, se utiliza o espírito. Amém? Vamos explicar isso aqui. Deus, quando criou o homem, o que ele fez? Primeiro, ele fez o corpo do homem, não é verdade? Pegou o pó da terra e moldou o corpo do homem, não é verdade? Está escrito em Gênesis 2:7. Feito o corpo do homem com o pó da terra, ele soprou nas suas narinas e o homem se fez alma vivente. E aquele corpo, que era só um molde de barro, de argila, passou a ser vida, como o meu tem vida aqui agora, falando, se gesticulando, se manifestando aqui no mundo. Então, a alma precisa de um corpo. Amém? Entendido? Glória a Deus. A alma, então, sabemos na nossa Constituição após a queda, exceto do Senhor Jesus, que o homem tem uma alma, tem um corpo espiritual, e, infelizmente, tem o corpo carnal, que é o corpo do pecado, e tem o corpo físico. Aqui é o mundo espiritual e aqui é o mundo físico. Glória a Deus. Veja o que acontece. Existe uma interface que nos conecta ao mundo espiritual. Glória a Deus. Vejam que esse corpo físico aqui, se a alma não estiver conectada ao meu corpo físico, esse corpo físico aqui vai virar um cadáver. Não vai gesticular, não vai falar, não vai fazer nada. Pode até chutar o irmão ali, que nem vai sentir nada, porque não há mais nada nele. Apenas um corpo físico de decomposição. Amém? O que acontece nessa interface? O que é uma interface? A interface, representada pela essa linha aqui, é uma ligação entre dois sistemas, ou duas partes, um sistema e outro sistema. Esses sistemas, eles podem ser diferentes. Por isso, interface. Sem interface, essa comunicação não aconteceria. Então, a interface possibilita o mundo físico se comunicar com o mundo espiritual. Essa interface possibilita haver uma conexão, uma ligação, aonde se conecta alma e corpo físico. E ali cria-se um fluxo de informações. O corpo físico coleta dados, manda dados. Fluxo de informação bidirecional. Vai informações e desce informações. Amém? Estamos entendendo até aí? Tem
a interface, então, alma-cérebro. A nossa alma, a gente estudou que ela tem um atributo, que é um dos atributos que vai se comunicar com o nosso cérebro. Alguém lembra? Ninguém lembra? Você em casa lembra? Pode revisar o vídeo anterior, está tudo lá. Mente, irmãos. A alma tem a mente. O cérebro é uma coisa. Mente é outra coisa. Que fazem parte de uma mesma coisa. E interagem entre si. Irmãos, estão entendendo? Cérebro é um órgão físico, está dentro da minha caixa craniana. Material, é corpóreo. Mente é incorpóreo, é imaterial, é espiritual. Mas estão conectados. E aonde forma o nosso pensamento, nossos conceitos, nossas ideias, não é no cérebro. É na mente, é na nossa alma. A nossa alma que cria o pensamento, que determina o pensamento, que determina uma vontade. Já dou a palavra, irmão. Só concluir essa parte. Então, essa conexão acontece. O corpo físico, ele está interfaceado, ele está conectado, o meu corpo físico está conectado com o meu cérebro, minha massa encefálica. Que esse cérebro aqui, ele está administrando as informações, melhor, os dados, que informação e dados são coisas diferentes. Dado é a parte inicial. Dado é aquilo que se conhece. Eu estou olhando para aquele relógio, por exemplo, e estou coletando dados através da minha visão. Então, eu estou definindo que tipo de relógio é, que tamanho é, como é que ele funciona, e coletei esses dados. Esses dados podem ser fidedignos, pode. Coletar esses dados pelos meus sentidos, pela visão, mediante o corpo físico, que é a interface para a alma poder se manifestar aqui no corpo físico. E o cérebro acumula esses dados e manda esses dados para a mente, para a alma. E a alma, dispondo desses dados, ela vai formatar pensamentos, ideias, conceitos, propósitos, vontades ali. Amém? Definindo isso, ela volta com um comando para o cérebro. Olha, faz isso, fala isso. E o cérebro recebe a informação daí, porque a informação é o processamento dos dados coletados, emitindo um parecer, aonde o corpo físico vai executar. Por exemplo, aquele relógio está funcionando perfeitamente. Isso é um pensamento, um conceito que a minha alma fez. Amém? Os irmãos estão entendendo? O que é importante saber? Que nós podemos gerenciar a entrada de dados na nossa mente. Se um dado ele pode ser usado pelas obras da carne, pelas nossas cobiças, o que nós temos que fazer com esse dado? Deletar, apagar, destruir, expulsar. Assim a gente não vai entrar naquele fluxo do mecanismo da morte. Os irmãos entendem que Deus está nos ensinando? Veja, se eu tenho uma imagem, e aquela imagem daquele doce maravilhoso, e eu sou um glutão, eu olho aquilo, nossa, e já, eu não emiti nem, não, peraí, entrou aquele dado que eu faço, eu já aprendi. Não, esse dado não me interessa. Em nome de Jesus, pode apagar, Senhor Jesus. Pode apagar, Senhor Jesus, isso não me interessa. Me interessa a minha salvação, Senhor. Me interessa a minha conversão. Me interessa a minha fidelidade para contigo. Eu não quero esse dado, Senhor. Ou seja, eu não criei nenhum conceito, nenhum propósito, nenhuma ideia. Não deixei formatar nada, foi tão rápido que eu acabei com o dado. Acabei com aquele mecanismo que ia me gerar tentação. Porque eu fui mais rápido. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estão entendendo? Aleluia. Pode falar, irmão. Quando estava falando da diferença do cérebro para a mente, eu estava escrevendo e eu não consegui pegar o que o senhor falou, agora eu queria escrever. Certo. O cérebro é a parte corpórea, a parte física. Ele é um órgão processador.
processador e coletador. Ele coleta os dados por meio dos nossos sentidos, do nosso corpo físico, 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Por isso a gente é sensual, a gente é sensorial. Então o cérebro administra as funções sensoriais e leva esses dados para a mente. O cérebro, então, recebe esses dados, organiza esses dados e manda para cima, para a mente, que é a nossa alma, os dados. E a mente, analisando os dados, ela vai emitir pareceres, conceitos, ideias, propósitos, desejos, vontades, ou não, entendeu? É assim que acontece. É a parte incorpórea. A mente, tu não consegue pegar a mente. Tu não consegue, num tomógrafo, numa ressonância magnética nuclear, fazer o mapeamento da mente, máximo do cérebro, que é físico. A mente é algo espiritual. Está na nossa alma. Amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, então, e o cérebro é a interface com o mundo físico, né? Onde ele gerencia essas informações e a alma está tendo acesso de toda essa gestão de várias interfaces. Interface do corpo físico, interface do cérebro, até chegar à alma. Agora, a gente tem outra interface também, que é a interface com o nosso corpo espiritual, que nos dá acesso ao mundo espiritual. Onde há conexão, onde há uma ligação, onde há um fluxo de informação. A alma manda informação para o corpo espiritual, para o Espírito Santo, e o Espírito Santo também manda informação para nós. Há uma comunicação, há um diálogo, há um compartilhamento daquilo que você está vivendo. Essa interface é extremamente importante para nós. É essa que o Senhor Jesus fala. Importa-vos nascer de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos revelar a verdade, o conhecimento pleno da verdade. É mediante o Espírito Santo, em todas as circunstâncias. Infelizmente, eu não vou falar, também não está na revista, existe uma interface, irmão. Uma interface de fluxo de informação bidirecional entre as obras da carne e a alma. Também acontece, irmãos. E aí é o nosso grande problema. Amém? Entendido esse gráfico, irmãos? Entendemos? Temos que é importante sabermos isso para podermos agirmos. Por que ele está chegando tanto conhecimento? Luiz, meu irmão Luiz, não precisa tudo isso. Precisa, irmãos. Porque você vai ser um gladiador, você vai ser um soldado preciso. Você vai ser um sniper preciso. Você vai acertar onde tem que acertar e liquidar a situação. Não ficar à mercê de outras variações das circunstâncias do meio ambiente, do ataque que o Império das Trevas vai fazer contra você. Amém? É esse o propósito. O propósito de Deus sempre é antecipar aos seus filhos os eventos posteriores da ação das trevas na sua vida e na vida da igreja. Amém? Não, irmã, é assim. Ó. Quando o corpo físico, o mecanismo é esse. Quando o corpo físico, por meio dos 5 sentidos, leva a informação para o cérebro, esse que é um dado, esse dado é acumulado aqui e organizado e enviado para a alma. Quando envia para a alma, ele coloca à disposição no mundo espiritual. Esse dado fica disponível no mundo espiritual. E aquele dado, aquela informação, a obra da carne tem acesso. Entendeu? E o que acontece? Ela pega aquela informação do relógio, e aí, por exemplo, uma obra da carne minha, aquele relógio ele não presta. Foi uma obra da carne que disse isso em mim. Não veio do espírito, não veio da alma. E aí, a irmã está sendo tentada, desafiada. O que tu vai fazer agora? Vai aceitar esse pensamento? E quando a senhora aceita, a senhora cai. Então, na verdade, a nossa alma ela tem o poder máximo. Qual é o poder máximo da nossa alma? O livre-arbítrio de dizer não.
Esse poder, irmãos, ninguém te tira, irmão. Nem todo o inferno, nem todos os demônios, nem a obra da carne, todas elas juntas ao mesmo tempo, elas não te tiram, irmãos. Aleluia. Ninguém te tira isso. O livre-arbítrio de dizer não ao erro. E quando, irmãos, você está pressionado, você está quase entorpecido pela uma ação de convencimento, de sedução da obra da carne, lembre-se da palavra. Graças a Deus, que enviou o seu Filho amado para me salvar. E eu creio. Quando a palavra entra, a gente vai estudar mais adiante, quando a palavra entra, irmãos, ela cura, ela liberta. Poderosamente, irmãos. Experimente isso, experimente você que está me ouvindo, experimente o poder da palavra de Deus na tua vida. Você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. A ação da palavra de Deus, onde a palavra age na vida do ser humano. Vamos ler Hebreus 4:12. Glória a Deus. Irmãos, o que a gente fala aqui, irmãos, não é da boca para fora, irmãos. É experimentação consolidada, irmãos. Quando tu não resistir mais, clama ao Senhor Jesus e Ele vai vir te salvar da tua obra da carne e quer te levar para a morte, porque você está resistindo. Você não disse não, você não disse sim, você disse não, 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 não. Mas às vezes a pressão é tão grande que, Senhor Jesus, eu não estou aguentando. Ajuda-me. Que o Senhor Jesus prontamente, irmãos, como um raio, venha ao teu socorro, irmãos. Aleluia. Eu tive uma experiência assim, irmão, que essa obra da carne nunca mais me tentou, irmãos. Nunca mais ela me tentou. Quando eu estava nesse ponto e clamei ao Senhor Jesus, ela nunca mais me tentou até hoje, irmãos. Isso é o poder, irmão, da confiança na palavra, na aceitação do Senhor Jesus como mestre e Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Onde a palavra age na vida do ser humano? Vamos ler então. Irmãos, aqui também, preciso que você fique ligado no 220, é muito importante. Hebreus 4:12. Eu sei, irmãos, que é muita informação, mas é para mim também, irmãos. É para todos nós. Deus nos está dando uma enxurrada de conhecimento, não é verdade? Aleluia. Porque o conhecimento aos seus filhos é ilimitado. Ilimitado o conhecimento aos seus filhos. Não tem limites. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto, ela penetra até o ponto de dividir aquela interface que a gente estudou, aquela ligação entre a alma e o corpo espiritual. Veja o poder da palavra, irmãos. Juntas e medulas. O que significa isso? O que é uma junta? A junta é a composição de 2 ou mais ossos que são articulados entre si por meio de apoio de ligamentos, de cartilagem e de outras estruturas a mais. Então, a palavra de Deus ela é capaz de entrar ali, nessa complexidade de junções e articulações, e fazer o quê? E separar as coisas.
Aleluia. A palavra de Deus, ela vai na medula. Veja que a medula óssea é a parte mais interna e protegida e fechada do corpo humano, não é? E super molezinha, é o chamado tutano. A palavra vai até ali, irmãos, como uma espada, ela rompe aquela barreira dura e chega até a medula. E lá ainda separa as coisas. Aleluia. É maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que ela vai separar as coisas, que ela vai entrar nas coisas mais profundas do teu real ser, da tua alma, aonde é oculta a nós mesmos. Lá a palavra de Deus vai entrar. Aleluia. E vai agir. A palavra de Deus, irmãos, aleluia, é como um medicamento que não existe. Ela cura todas as enfermidades. Ela se molda a qualquer tipo de enfermidade e aniquila a enfermidade. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Por isso que muitas vezes se levanta nas nossas vidas para a gente não ler a palavra de Deus. Ler com os nossos olhos, com os nossos sentidos. Ouvir, ler, deixar a palavra entrar em ti, agir em ti, como uma espada que vai entrando, limpando, separando, dividindo. Aleluia! O mundo não conhece isso. Mas quando experimenta, irmãos, mesmo não querendo, mesmo a carne, não, vai fazer coisa melhor, mas lê. Uma palavra, irmãos, é poderosa o suficiente para te curar, irmãos. Uma palavra é o suficiente que tu lê nas Escrituras para te livrar das tentações, dos enganos, dos engodos das obras da carne e do mundo. Aleluia. Em função de todas essas características e atributos e prerrogativas, ela é apta para discernir. O que é discernir? Discernir é separar, é diferenciar, é discriminar. E tem mais, irmãos. O que ela faz? Ela vai especificar tais coisas, ela vai classificar tais coisas, ela vai listar tais coisas do teu interior. Tu vai enxergar o que era tudo junto em compartimentos, em pedaços, para você ver todos os ângulos. Então você vai avaliar. A palavra é tipo você avaliar. Você avaliar com o entendimento sobre ti mesmo. Aleluia. E avaliando com o entendimento sobre si, as coisas que tem em ti, você vai poder julgar e usar o livre-arbítrio. De maneira nítida, precisa e correta. Isso é o discernir da palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Veja que numa palavra, quanto ensinamento Deus tem nos dado. Aleluia. Isso para fazer o discernimento é sobre o quê? É sobre os pensamentos. E é sobre os propósitos da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, que são as nossas intenções. É isso que o agir da palavra de Deus na nossa vida. Por isso é importante a gente ouvir, estudar, ler, praticar, para poder experimentar essas maravilhas na nossa vida. Amém? Avançando, então, que o nosso tempo está avançando. Então, quando estudamos a palavra, oramos, jejuamos, praticamos, o Espírito é fortalecido. E as experiências com Deus e a palavra revelada ao nosso Espírito são renovadas também em nossa alma. Isso nos traz fortalecimento, nos traz clareza, irmãos. Nos traz poder de ter o livre-arbítrio executado a todo instante, a todo momento. Porque às vezes a gente pensa que tem livre-arbítrio, irmãos, mas a gente é engodado pela carne. A gente pensa que está fazendo uma decisão, não, mas a gente está induzido. A artimanha da carne, dos demônios, de todo o cosmos é muito grande sobre nós, irmãos. Então, nós temos que ser renovados, todo dia, renovados, irmão. Eu acordo da minha cama agora e eu digo, Senhor, graças te dou pelas muitas bênçãos.
Me ajuda, Senhor, a entender tudo que vai acontecer hoje. Que a minha mente, Senhor, não se atrapalhe. Que a minha mente, Senhor, não deixe ser levada pelas primeiras impressões e informações que há de se fixar aqui sobre minha falta de atenção, irmão. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, e renova a minha mente. Transforma a minha mente, Senhor, corrompida, numa mente iluminada por Cristo Jesus, para fazer, sim, a tua vontade. Aleluia, irmãos. É esse propósito, irmãos, que a gente tem que acordar, irmãos. Aleluia. A necessidade de uma sensibilização constante da alma pelo Espírito vivificado. Para exemplificar, podemos citar um animal contido por uma cerca elétrica, ligado a uma fonte de energia. Ao tocar a cerca, ele sentirá um choque curto, mas bastante doído. Aquele choque leva o cérebro a associar algo ruim com o fato de encostar aquele fio metálico, e isso programa-o a não mais encostar ali seu corpo. No entanto, se vier a encostar ao fio em outra oportunidade e não renovar, o choque podendo estar desligado da energia elétrica, pode não renovar na sua mente o mesmo propósito. Veja, irmãos, sensibilização. O que é sensibilização? É uma capacidade de reagir prontamente a alguma coisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma cerca elétrica, está energizada. Acabar? Paz do Senhor, amados irmãos que estão videologados. Infelizmente, o nosso tempo acabou online, mas que Deus abençoe todos os irmãos, que o irmão e a irmã em casa consiga entender essa lição, consiga praticar essa lição, consiga colher, irmãos, você que está em casa, os frutos, as dádivas dessa obra que Deus vai fazer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.